Diário de um Mago Morto. Capítulo 311. O laboratório circular no 20º andar era o maior em área de toda a Torre do Mago. Cada mentor tinha um lugar aqui. Saul era atualmente o único aprendiz autorizado a aparecer naquele lugar. De acordo com Kaz, Eivord e Concha também já ocuparam um lugar aqui, mas rapidamente perderam suas qualificações e foram expulsos do 20º andar. O único aprendiz que não foi expulso chamava-se Ivan, mas ele tinha ido longe demais em seus próprios experimentos e no final, seu corpo físico desapareceu completamente e restava apenas uma alma perdida, vagando pelo dormitório todas as noites em busca de seu corpo. Ao ouvir a descrição de Ivan feita por Kaz, Saul imediatamente se lembrou da sombra cinza que havia encontrado durante suas poucas caminhadas noturnas pela Torre do Mago. Kaz suspirou e disse: "Você nunca deve se usar para experimentos descuidadamente." Mas assim que ele disse isso, viu Saul com a pele cinza pálida, concordando com a cabeça. Kaz, algumas regras claramente não se aplicavam a todos. No final, Kaz explicou a Saul como usar as instalações do laboratório circular e as precauções a serem tomadas, depois o deixou sozinho. Saul fez uma ronda cuidadosa pelo laboratório. Embora fosse chamado de laboratório, por ser um espaço compartilhado por todos os mentores e pessoal experimental, ele se tornou uma espécie de sala de exposição de resultados experimentais. Os experimentos mais perigosos ou em fase inicial nunca foram conduzidos aqui. Isso não era uma regra, apenas um entendimento tácito. Se Saul quisesse conduzir uma pesquisa aqui por conta própria, ninguém o impediria. Afinal, quase ninguém veio aqui para começar. Kaz disse que poderia escolher seguir um mentor e participar de seus experimentos, ou iniciar seu próprio projeto independente. Não havia pressa, ele poderia primeiro examinar os registros experimentais, especialmente aqueles que haviam sido considerados fracassados ou indignos de pesquisas futuras. Dessa forma, ele não perderia tempo repetindo os caminhos dos outros. Quanto à possibilidade de Saul descobrir algum conhecimento perigoso, ele já era de 3º grau. Será que ainda precisava de um mentor para lhe dar a mão? Depois que Kaz foi embora, Saul não foi imediatamente verificar os registros ou livros. Em vez disso, ele ficou intrigado com as fileiras de caixões de pedra na sala. Algumas tampas estavam totalmente abertas, outras meio abertas, outras completamente fechadas. Claramente não era só para armazenamento. Cada caixão de pedra tinha um pequeno livreto amarrado na lateral com um pedaço de corda de cânhamo. Obviamente, era usado para registrar informações relevantes. Saul caminhou até o caixão de pedra mais próximo, totalmente lacrado, e agachou-se para examiná-lo. O livreto registrou um número. Embarcação número 1342. Não abra o caixão sem permissão. Não humanoide. Forma instável. Experimento suspenso. Para informações detalhadas, veja: piso 19, sala e estante. Informações atualizadas pela última vez. Ano 311, 1º de janeiro. Saul folheou o livreto mais a fundo. A contracapa continha atualizações de status do número 1342 em diferentes períodos. A última página era datada de 9 de junho do ano 310. Depois disso, a frequência de atualizações aumentou rapidamente. Em julho de 2010, havia até atualizações diárias. Mas depois de agosto, o ritmo de atualizações caiu repentinamente, passando a ser apenas uma vez por mês. Até 1º de janeiro do ano 311, quando o experimento foi suspenso. Pelos registros, Saul podia imaginar que os experimentadores haviam começado com grande entusiasmo e esperança, talvez até acreditando que o sucesso estava próximo em algum momento. Mas no final eles falharam. Quebraram a cabeça tentando encontrar o problema e continuaram revisando seus métodos. No entanto, após repetidos fracassos, devem ter percebido que talvez tivessem escolhido a direção completamente errada, ou que uma etapa crítica havia permanecido sem solução. De qualquer forma, o experimento foi suspenso. A única boa notícia é que o projeto não foi encerrado, apenas suspenso. Saul se levantou. Embora curioso sobre o que havia dentro do caixão de pedra, não tinha intenção de abri-lo de forma imprudente. O registro afirmava claramente que seu estado era instável. Se abri-lo estragasse o conteúdo, isso destruiria o resultado de incontáveis horas de esforço e revelaria a palavra meticulosamente escolhida: suspenso. Saul folheou mais alguns livretos ao lado de outros caixões e gradualmente identificou um padrão. Todos os caixões de pedra totalmente selados continham experimentos suspensos, presumivelmente. Aqueles que haviam sido encerrados nem sequer eram qualificados para permanecer no laboratório. Aqueles com apenas uma rachadura aberta eram, em sua maioria, recipientes instáveis ou perigosos. As portas semiabertas ou totalmente abertas ainda estavam em uso, pelo menos no último mês. Se a tampa de um caixão de pedra estivesse aberta, significava que o experimento ainda estava em andamento. Saul percorreu a sala com o olhar. Com sua poderosa força mental, calculou instantaneamente o número de caixões abertos. Não muitos, apenas 12. Quanto aos totalmente selados, havia 117. Em seguida, Saul retornou à mesa circular de experimentos no centro da sala. Era claramente projetado para ser usado por várias pessoas ao mesmo tempo. O tampo da mesa era composto por vários segmentos poligonais, e qualquer um deles podia ser movido para frente se necessário. Havia também um cano no centro da mesa que alcançava o teto. Ele podia transportar os materiais necessários, incluindo corpos de alma.
A princípio, Saul pensou que fosse algum tipo de sistema mecânico moderno. Mas ao abrir a escotilha do cano, o que viu lá dentro foram os braços esguios que outrora o perseguiam apaixonadamente. Esses braços eram diferentes dos que ele vira do lado de fora do portão de bronze no primeiro andar da Torre Leste. Agora estavam quietos e bem comportados, enroscados dentro do cano. Saul não sabia se os braços ainda se lembravam dele, mas ele certamente se lembrava deles claramente. Na época em que ele trocava velas com Ferguson, e quando aquela mulher feia atrás de Eivooda arrancou sua alma, esses braços finos se enredaram com ele mais de uma vez. Por que tão bem comportado agora? Saul apoiou o queixo na mão. É só porque este não é o resto da Torre Leste? Porque este é o laboratório do mestre da torre. Esses braços claramente não eram tão caóticos e irracionais quanto pareciam, pelo menos, eles sabiam como se comportar na frente do mestre da torre. Embora discutir com um bando de corpos de alma quebrados e caóticos fosse inútil. Bang! Saul fechou a escotilha do cano com força, usando a palma da mão. Um dia, usarei todos vocês em meus experimentos. A essa altura, Saul já havia explorado a maior parte do laboratório. De vez em quando, um diário aparecia em algum lugar para alertá-lo a não tocar em certas áreas. É claro que, com a percepção atual de Saul, ele normalmente conseguia identificar o perigo sozinho. Agora preciso determinar a direção da minha pesquisa. Saul voltou para o portão de bronze e, imitando Kaz, colocou as mãos em cada lado da porta. Já tenho uma ideia, só não sei se é viável. Enquanto os pensamentos fervilhavam em sua mente, ele empurrou a porta do 20º andar. Ficou parado no mesmo lugar por um momento, ouvindo os sons fracos atrás da porta se dissiparem e então saiu. Mas assim que ele deu um passo, a luz diante de seus olhos diminuiu drasticamente. Saul se virou instantaneamente e descobriu que o portão de bronze já havia se fechado atrás dele. Mas as paredes que o ladeavam não eram as paredes do 20º andar da Torre Leste. Os pequenos arranhões na parede indicavam a Saul que ele não estava mais no 20º andar. Ele se virou novamente para olhar o corredor sombrio atrás dele, e finalmente percebeu que havia passado pelo portão de bronze do 20º andar e acabado do lado de fora do portão de bronze do primeiro andar da Torre Leste. Capítulo 312. O portão de bronze pode realmente me deixar atravessar o espaço? Saul achou difícil de acreditar. Isso significava que toda vez que ele saísse do 20º andar, acabaria no primeiro andar da Torre Leste? Mas os portões de bronze no primeiro andar da Torre Leste não podiam ser abertos simultaneamente. Talvez seja uma passagem de mão única. Ou talvez seja um portal de uso único. Acabei de pedir ajuda ao meu mentor. Talvez ele tenha achado melhor eu não ficar vagando pela Torre dos Magos antes de pegar o fantoche. Seja qual for o motivo, foi uma grande conveniência para Saul. A primeira coisa que ele fez depois de retornar ao segundo depósito foi pegar o boneco de olhos vermelhos e colocá-lo no bolso. Então Saul caminhou até a frente do aglomerado de cadáveres no depósito, verificou o número de velas, acendeu algumas para reabastecê-las e parou diante do corpo de Herman. Ele abriu o diário dentro do seu corpo espiritual. Este foi o sinal de que ele permitiu que as almas internas observassem o mundo exterior. Herman, você consegue ver o cadáver na minha frente? Herman, sim, mestre. Esse é meu corpo. Sua voz estava tensa. Claramente a experiência de ver o próprio cadáver não era agradável. Desculpe, sei que pode ser desconfortável, mas há algumas coisas que preciso confirmar. Saul contou-lhes que sempre que sua alma deixava o corpo, ele era frequentemente puxado para dentro desses cadáveres, apesar de não haver mais vida neles. Às vezes, ele até via as coisas que aqueles corpos um dia haviam visto. Era como se aqueles cadáveres no depósito não estivessem mortos, mas agissem como monitores. Você sabe por que isso acontece? As consciências no diário ficaram em silêncio por um tempo, e então Ageu foi o primeiro a falar. E Ageu, uma vez ouvi uma teoria. A alma depende do corpo para proteção, e o corpo depende da alma. Então, à beira da morte, o corpo libera uma enorme onda de energia, suas funções tentando desesperadamente reter a alma. Então você acha que nossos corpos também têm consciência? Ageu, é só uma teoria. Não há experimento que prove que o corpo pode ter consciência por si só. Acho que pode ser apenas uma regra de como a vida funciona. Morden, discordo. Estar à beira da morte ainda não é a mesma coisa que estar morto. A alma e a consciência ainda estão presentes no corpo, ainda exercendo controle. Então, acredito que a luta final do corpo é a alma dando uma última ordem. Assim como algumas mulheres, quando grávidas, inconscientemente priorizam a proteção da criança em detrimento da própria vida, é a alma dando essa ordem ao corpo. Ageu, então como você explica o efeito Vale dos Anões? Morden, nunca estive no Vale dos Anões. Talvez os magos daquela época não fossem poderosos o suficiente para detectar a presença de uma alma. Ou talvez houvesse apenas fragmentos de consciência remanescentes. Ageu, você está dizendo que um mago de terceira patente não é poderoso o suficiente. Esperem. Parem de discutir. Alguém me diga, o que é o efeito Vale dos Anões? Saul os interrompeu rapidamente, vendo as duas almas mais sábias prestes a se chocar novamente. Ageu, era uma vez um mago de terceiro grau em outro continente que tentou capturar um grupo de anões. Mas ao entrar no vale onde viviam, descobriu que toda magia e poder mental haviam desaparecido, o local havia se tornado um domínio sem magia. Qualquer ser com alma que entrasse sentiria uma rejeição imensa. Se forçada a entrar, a alma seria ejetada à força, deixando o corpo para trás.
mas o corpo continuaria em frente, agindo como se ainda tivesse vontade. Ageu, se a alma não pudesse ser trazida de volta por meios materiais antes que o corpo se afastasse demais, ela jamais poderia retornar. Aquele lugar se tornou um domínio proibido para todos os seres anímicos. No entanto, há rumores de que alguns ainda viram corpos vagando pelos arredores do Vale dos Anões. Existe um lugar assim? Morden, mestre, às vezes é simplesmente que ainda não descobrimos a verdade. Isso não significa que as leis do mundo estejam sendo quebradas. Ageu. Então você acha que todas as leis do mundo já são conhecidas? Chega! A expressão de Saul se obscureceu. Eu sei que os círculos acadêmicos adoram discutir, mas não se esqueçam, sou eu quem está fazendo as perguntas agora. As páginas pretas pertencentes a Ageu e Morden imediatamente ficaram em silêncio, tremendo levemente. Claramente a raiva do dono do diário exerceu imensa pressão sobre a alma contida em suas páginas. Até o próprio Saul ficou surpreso com o quão poderosa foi essa reação. Ele não se apressou em confortar as duas almas feridas. Em vez disso, começou a analisar as novas informações que acabará de receber. Então, atualmente, existem duas teorias predominantes. Uma é que o corpo age sob o último comando da alma. A outra é que o próprio corpo pode gerar consciência. Saul olhou para o Herman bastante modificado à sua frente. Herman, vou tocar no seu corpo agora. Me avise se sentir alguma coisa. Da palma direita de Saul brotou um tentáculo cinza translúcido, de aparência sombria. Era tão grosso quanto o braço de um adulto, mas, se necessário, poderia crescer até meio metro de espessura, embora isso encurtasse seu comprimento. O tentáculo enrolou-se na cabeça de Herman e depois deslizou pela sua testa. Mas ele se retirou rapidamente. O cérebro dele está vazio. Saul direcionou o tentáculo para vários outros pontos. Este corpo modificado de Herman realmente foi bastante alterado. Não apenas o cérebro, até a coluna vertebral havia sido substituída por outro material. Seu formato nem lembrava mais a coluna vertebral de um ser humano. Olhando para este patchwork Herman, Saul silenciosamente retraiu seu tentáculo. Você sentiu alguma coisa durante isso? Herman, meus sentimentos são um pouco complicados. Sua caligrafia parecia arrastada, claramente abalada pelo que acabará de acontecer, mas ele rapidamente se recompôs. Herman, não senti nada diferente. Embora possa ser porque minha percepção não é tão aguçada. Saul assentiu. Ou talvez existam muitas barreiras entre você e seu corpo agora, sua percepção dele não é tão clara. Ele passou pelo cadáver de Herman. Havia também a possibilidade de que o corpo de Herman fosse diferente dos outros no aglomerado de cadáveres. Quando a alma de Saul deixou seu corpo, ele nunca foi atraído para o de Herman. Talvez os membros mais novos do grupo não tivessem a capacidade de atrair almas. Bem, claro, a relação entre corpo e alma é um dos maiores mistérios da magia. Não é algo que eu resolveria assim tão fácil. Mesmo assim, Saul não estava pronto para desistir. Desta vez, escolheu um corpo que já possuía e começou a sondá-lo novamente. Ele fez com que todas as consciências da alma, incluindo An, se concentrassem juntas para ver se alguma sensação poderia ser detectada. Mas mais uma vez, as 4 almas não sentiram nada. Durante todo esse processo, Ageu e Morden não discutiram nenhuma vez. Apenas fizeram em silêncio o que lhes foi ordenado. Certo, temos um novo membro. Saul lembrou-se de que o corpo de Nick ainda estava arejando no caixão de pedra. Talvez algo novo seja diferente. Embora Saul ainda se sentisse triste e melancólico pela morte de Nick, ao encarar um cadáver, ele voltou a ser um mago racional. O caixão de pedra de Nick estava no canto do depósito, com algumas caixas empilhadas ao lado, uma das quais havia sido usada por Saul como um banquinho improvisado. Ele caminhou até lá e pediu para a pequena alga abrir a caixa, enquanto ficava alerta a qualquer sinal de transformação do cadáver. Mas o cadáver de Nick jazia em silêncio, sem mostrar sinais de ataque ou fuga. Ele ficou ali deitado com os cantos da boca ligeiramente levantados, como se estivesse sonhando um sonho agradável. Saul raramente via Nick sorrir. É claro que aquela vez que ele sorriu para Saul não contou. Como Nick era especialista em magia emocional, ele era extremamente reservado em relação aos seus próprios sentimentos. Sempre que sentia uma onda de emoção surgindo, ele a escondia. Saul ainda se lembrava do som doloroso de sua risada, não era de alegria, era de tormento, sem anormalidades. Ele pode entrar no depósito. Depois de concluir a verificação, Saul estava prestes a levantar o corpo de Nick quando o diário virou sozinho. Ageu, mestre, talvez você queira dar uma olhada no fantoche que você acabou de colocar em si mesmo. Saul franziu a testa e imediatamente tirou a boneca de olhos vermelhos do bolso. Quando isso aconteceu, suas pupilas encolheram. Em algum momento os olhos do boneco ficaram pretos. Mas Saul nunca mais saiu do depósito desde que pegou o fantoche. Capítulo 313. Saul agarrou o boneco com força. Seus olhos vermelhos de cristal agora estavam completamente pretos. Estava sentindo a influência da força mental de outra pessoa. Saul imediatamente olhou ao redor. Não tem como ter mais alguém aqui. E do momento em que peguei o boneco até a mudança de olhos dele, só se passaram alguns minutos. Sua expressão ficou mais séria. Então, seja lá o que tenha mudado, aconteceu nesses poucos minutos. Seu olhar percorreu a mesa do laboratório, a luz das velas e o grupo de cadáveres, pousando finalmente no cadáver de Nick bem na sua frente. Ageu, você ficou observando o boneco o tempo todo? Ageu, desculpe, mestre.
Eu estava observando o corpo de Nick quando notei um traço de flutuações mentais incomuns em você. Era diferente dos seus padrões habituais. Você estava prestando muita atenção enquanto eu examinava os outros cadáveres, não é? Ageu. Sim, mestre. Então é quase certo que foi Nick quem afetou o boneco. Saul desviou o olhar, fixando-se no cadáver de Nick. Nick havia morrido devido a um avanço fracassado, então seu corpo não havia sofrido muitos danos. E como não havia muitos materiais utilizáveis, sua aparência também não havia mudado muito. Saul fez o diário emitir o sinal da flor devoradora de almas. De fato, a marca levemente brilhante começou a piscar em um ritmo constante. Então o sustentador pode ser um cadáver. Saul não se afastou do sinal. Em vez disso, inclinou-se para mais perto. Se eu não tivesse múltiplas maneiras de detectar a energia mental direcionada a mim, quem desconfiaria de um cadáver parado no depósito? Alguém definitivamente mexeu no corpo de Nick, incrustando o método de transmissão de sinais nele como um farol. Quem fez isso sabia que os cadáveres no necrotério raramente são dissecados uma segunda vez. Para qualquer aprendiz de terceiro grau ou superior, isso é de conhecimento geral. Saul inicialmente presumiu que localizar o mantenedor da marca o levaria direto ao inimigo. Ele não esperava que o outro lado usasse um representante, deixando o verdadeiro manipulador ainda escondido nas sombras. Morden, mestre, aconselho-o a não mexer no corpo. Caso contrário, a pessoa que o manipula pode perceber. Saul assentiu. Mas se a marca mental colocada em mim for projetada para fazer efeito em breve, então não mostrar nenhum sinal de influência também pode ser suspeito. Ageu. Nesse caso, é melhor tentarmos decifrar as informações codificadas na marca. Saul sentou-se na beira do caixão de pedra, olhando fixamente para o cadáver de Nick. Como a capacidade de manter o sinal foi atribuída a um cadáver, e cadáveres não conseguem se adaptar sozinhos, sem mencionar que forças externas podem interferir. Os sinais que ele emite são provavelmente muito simples. Talvez possamos decodificá-los. Saul imediatamente ordenou que suas projeções mentais ficassem em alerta máximo. Ele tentaria infundir energia na marca para amplificar seu sinal e capturar sua onda mental única. A pequena Algai correu para lhe entregar papel, uma caneta e alguns instrumentos para medir a força mental. As almas não precisavam de papel ou instrumentos, elas memorizavam e analisavam tudo internamente. Saul cuidadosamente transferiu a marca que estava ao lado do diário para um de seus tentáculos espirituais e então, lentamente a trouxe em direção ao corpo de Nick. À medida que se aproximava, as flutuações mentais estrangeiras se tornavam cada vez mais distintas. Saul ignorou os outros e se concentrou em decifrar os padrões. Mas as flutuações mentais não eram uma linguagem, pareciam mais um código. E sem uma cifra, quebrá-las seria incrivelmente difícil. Então, ele decidiu começar com as impressões emocionais transmitidas pelas ondas. A energia mental não era fria e sem emoção, ela carregava intenção. Mas até mesmo a mesma emoção pode significar coisas diferentes. Assim como assistir a um filme sem legendas, o significado pode ser completamente mal interpretado. Espere um segundo, imagens visuais? A mente de Saul vagou, e de repente ele pensou em um método de decodificação mais intuitivo. Ele deixou de lado o papel e a caneta, inclinou-se e examinou atentamente o cadáver de Nick. Segundo os registros, Nick morreu depois que saiu da Torre dos Magos. Mas o corpo dele chegou recentemente, nem faz 2 dias. Muitas pessoas podem ter entrado em contato com ele. Por exemplo, o mentor Kaz, que cuidou da autópsia, seu assistente, as pessoas que transportaram o cadáver e até mesmo Kujin, que agora gerencia o depósito. Se durante esse tempo o corpo de Nick, assim como os outros cadáveres, manteve algum estado ativo, será que ele também poderia ter uma função de reprodução como eles? Já fazia algum tempo, porém, e Saul não tinha certeza se o corpo ainda conseguia lembrar o que aconteceu há tanto tempo. Mas valeu a pena tentar. Com a decisão tomada, Saul voltou sua atenção para o diário em seu corpo espiritual. Bom, o velho diário não se opõe. Sem hesitar, Saul sentou-se diretamente no chão, ignorando os olhares surpresos de suas almas, e começou a circular sua energia mental usando seu diagrama de meditação, movendo-se no sentido anti-horário. Logo, ele sentiu seu corpo ficar sem peso. Quando olhou para baixo, viu que já havia se separado de sua forma física. Essa experiência extracorpórea foi ainda mais fácil do que o normal. Seu corpo modificado funcionava como um sistema inteligente, guiando-o para fora de si mesmo. Saul levou as mãos translúcidas ao rosto e confirmou que sua forma de alma ainda se assemelhava à de sua vida passada. Um pensamento lhe passou pela mente e a figura transparente rapidamente mudou de forma, assumindo novamente a aparência atual de Saul. Ele se ergueu e flutuou acima do corpo de Nick, sentindo uma leve atração vinda de baixo. Sem resistência, seguiu a força e penetrou no cadáver. Bum! Parecia teletransportar-se milhares de metros em um instante. A cena à sua frente girava descontroladamente. Pontos se transformavam em linhas se distorciam em imagens abstratas. Tudo perdeu sua forma original. Mas Saul não entrou em pânico. Concentrou-se intensamente, tentando discernir algo significativo nas imagens rapidamente distorcidas, algo ou alguém familiar. Finalmente seus olhos pousaram em um ponto específico. Algo ali me fez reconhecê-lo. Havia uma sensação de familiaridade. Esse é um lugar onde eu costumava passar muito tempo. Saul não havia compartilhado muito de sua vida com Nick, nem na vida nem na morte.
Isso tornava a lista de lugares familiares ainda mais limitada. O que significa que isso foi um avanço. Ele concentrou a mente naquela cena familiar, mas as imagens continuavam a girar em alta velocidade, tornando extremamente difícil identificar qualquer coisa específica em meio ao borrão de impressões. A distorção ocorre porque a cena está se movendo muito rápido em relação a mim. Para vê-la com clareza, preciso acompanhar a velocidade dela, ficar relativamente parado em comparação a ela. Era como tentar enxergar o interior de um vagão de trem a partir da plataforma da estação, quase impossível. Mas, uma vez dentro do vagão, ficou fácil. Estreitando os olhos, Saul deixou seu corpo espiritual vibrar novamente. Sua visão começou a girar rapidamente, sincronizando-se com as imagens que giravam. Como ele estava forçando sua alma a acelerar, a tensão era imensa. Se não fosse pelo diário atuando como um localizador para manter sua mente clara, ele não teria conseguido tentar. Finalmente, Saul conseguiu distinguir a imagem diante dele. Ele viu um teto inscrito com runas, uma bancada de trabalho forrada com ferramentas ao seu lado e, abaixo dele, uma esteira rolante coberta de couro preto. O que ele estava vendo não vinha apenas dos olhos do cadáver. Era o feedback ambiental que o corpo de Nick havia absorvido, e esse feedback estava sendo transmitido à consciência de Saul. Combinadas com sua familiaridade com o lugar, as impressões combinadas formavam uma imagem completa. Este foi o terceiro necrotério. Capítulo 314. No necrotério escuro, uma série de instrumentos bisturi, pinça, tesoura, seriga, dançavam um após o outro sobre o cadáver frio. Quando retornaram às suas posições originais, o corpo já estava em desordem, despedaçado. Do crânio aos tornozelos, cada centímetro de pele foi meticulosamente cortado, revelando tecido muscular ou um fluido turvo e purulento por baixo. No entanto, essas substâncias viscosas não vazaram devido à pele rompida. Permaneceram imóveis no lugar, como uma pintura imóvel. E quem orquestrou tudo isso, o mentor Kaz, manteve os olhos fechados o tempo todo. Ele apenas moveu os dedos levemente, e as ferramentas voaram e retornaram sozinhas, como uma performance sangrenta encenada por marionetes de cordas. Quando a autópsia foi concluída, Kaz bateu palmas levemente, rompendo o tempo congelado que se instalara sobre o corpo. Sangue misturado com pus jorrou dos ossos e músculos, jorrou da pele estendida e pingou lentamente da mesa de couro preto até o chão do necrotério. Corum, vem aqui, a voz de Kaz soou. Um garoto de baixa estatura apareceu acima do cadáver. Olhando para a massa vermelha e vívida, ele não demonstrou desconforto. Na verdade, até soltou um uau fascinado. Preencha o tecido cerebral, limpe o sangue e o pus, reinfunda o gel de embalsamamento. Quando terminar, ligue para o Raiden A. Espere, ele não está por perto, ligue para o vizinho para tratar dos ferimentos. Vou mandar alguém vir e mover o corpo mais tarde. Com isso, Kaz finalmente abriu os olhos, como se quem tinha acabado de dissecar o cadáver não fosse ele, mas um fantoche sob seu comando. Seus olhos levemente turvos refletiam tudo na esteira com clareza, mas nenhuma emoção transparecia neles. Ele fazia esse tipo de trabalho há anos, dissecando amigos, alunos, inimigos. Ele chegou a pensar que, a menos que fosse o próprio Gorsa deitado no cinturão, nenhuma morte o chocaria novamente. Depois de dar ordens ao jovem aprendiz, Kaz se virou e saiu do necrotério. Quando ele saiu, alguns pequenos objetos na sala balançaram suavemente, como se fossem puxados por uma corda invisível. Mas logo esse movimento inquietante cessou com o fechamento da porta carmesim. Kurum observou Kaz sair respeitosamente, depois arregaçou as mangas e começou a limpar com visível entusiasmo. A limpeza correu bem. Ele começou a injetar o gel nos restos mortais de Nick, uma substância que substituiu o sangue e outros fluidos corporais, restaurando a forma do corpo. Então veio um passo crítico: colocar o cérebro de volta no crânio rachado de Nick. Entretanto, quando ele tirou um pedaço de osso craniano artificial de uma caixa, ele pareceu visivelmente tenso. Ele tentou manter uma expressão séria, mas o tremor em seus olhos traiu suas verdadeiras emoções. Ele inseriu o osso artificial, fechou o crânio e costurou-o com suturas simples. Todo o processo foi apenas um pouco mais lento que as etapas anteriores. Pouco tempo depois, um estranho com uma expressão completamente desinteressada entrou, lançou alguns feitiços de cura no cadáver remontado. Então acenou com a cabeça indiferente para Kurum para indicar que havia terminado e saiu do necrotério igualmente desanimado. Kurum, que estava observando de lado, de repente soltou um suspiro silencioso e aliviado quando o estranho foi embora. A visão parou. Saul começou a lutar para se libertar do corpo de Nick. Mas no momento em que ele exerceu qualquer força, a conexão entre ele e Nick se rompeu. Desde que você bloqueou o localizador, tudo mudou. O que costumava ser movimento difícil, inimigos poderosos e interferência mental aterrorizante, agora era muito mais administrável. Depois que o véu que obscurecia o conhecimento da magia foi levantado pelo poder divino, tudo o que restou foram princípios e regras. Saul retirou-se suavemente do cadáver de Nick e retornou ao seu próprio corpo. Ao se levantar do chão, ele perguntou às 4 almas: como foram as coisas do seu lado? Antes de entrar no corpo de Nick, ele propositalmente impediu que o diário transmitisse o que viu aos outros. Em vez disso, deixou que analisassem e discutissem o sinal mental em um espaço isolado. Desta vez, o primeiro a falar foi Herman.
Hermann, não consegui decifrar nada. Bem, pensou Saul, Hermann sempre fora um homem de ação, não de estudar padrões de ondas mentais e informações profundas. Era injusto esperar mais dele. Mas as atualizações seguintes não foram melhores. Tanto Morden quanto AGU relataram que as informações eram muito breves para produzir resultados significativos. Saul não insistiu mais. O último membro, era uma consciência composta recém-formada com autoconsciência incompleta. Saul não esperava que ela pensasse em nada. Conseguiu uma pista, mas rastrear o verdadeiro mentor ainda dará muito trabalho, suspirou Saul. Afinal, Corun ainda era apenas um aprendiz de primeira classe. A julgar pelo seu comportamento, ele estava nervoso, mas não com medo. Provavelmente alguém o subornou para ajudar. Mesmo assim, Saul conseguiu rastrear quem havia contatado Corun. Contanto que mencionasse o nome do mestre Gorsa, se Corun hesitasse por um instante, Saul admiraria a coragem do garoto. Mas, independentemente disso, a cautela do mentor era enervante. Cada fase da trama envolvia 2 ou 3 pessoas, possivelmente mais. Saul certa vez se perguntou se ele era o verdadeiro alvo. Mas depois de toda essa perseguição e investigação, ele só conseguiu rir amargamente. Eu não sou digno. Nesse momento, a última pessoa em quem Saul tinha alguma esperança, de repente falou. Mestre, acho que decifrei o que a onda mental significava. AGU. Morden. Hermann. Cada alma deixou cair um sinal de pontuação, expressando perfeitamente seu espanto. Nem mesmo Saul esperava que tivesse sucesso. O tom dela não era muito confiante, mas depois de testemunhar o poder da mão espectral, Saul agora interpretava essa incerteza como uma forma de se gabar. Seus olhos brilharam de interesse. Vamos ouvir. Quebre-o, foi o que ele disse. Uma mensagem simples. Saul coçou o queixo, um gesto habitual sempre que estava imerso em pensamentos. Hermann, esmagá-lo? Isso deveria ser um comando de controle? Morden, não, na verdade, agora que ela disse parece que faz sentido. AGU, é difícil deduzir o desconhecido, mas depois que você recebe a resposta e trabalha de trás para frente, fica simples. Cálculo reverso com essa informação, confere. Ei! Saul não se deu ao trabalho de fazer as contas sozinho, confiava na experiência e na capacidade analítica de Morden e AGU. O que o intrigava era como havia chegado à resposta. Como você fez isso? Diante da pergunta de Saul, hesitou um pouco. Se eu disser que a memória veio até mim por conta própria, você acreditaria em mim? Ela pensou que Saul ao menos pararia para pensar, mas ele ergueu uma sobrancelha e retrucou imediatamente. Sim, foi da mão espectral ou daquele espectro fragmentado? Confessou instantaneamente. O espectro fragmentado. Capítulo 315. A 4ª página preta do diário estava originalmente incompleta, mas após adicionar a mão espectral e uma pequena quantidade da energia da alma de Angela, ela se transformou em uma página totalmente nova. A consciência interior também se transformou em uma nova personalidade, No entanto, essa nova personalidade ainda não havia se estabilizado completamente. Na maior parte do tempo, permanecia em silêncio. Saul sabia que ela estava se esforçando para estabilizar sua identidade, então não se importava em perturbá-la, com medo de que a fusão falhasse e ela se transformasse em uma abominação monstruosa. Agora, essa falta de fusão começou a mostrar suas falhas. A mente de Anne era frequentemente inundada por memórias inexplicáveis, algumas com origens claras, outras apenas fragmentos dispersos. Muitas vezes ela tinha que ignorar deliberadamente essas memórias, ou corria o risco de cair em uma espiral de distorção e loucura. Felizmente Anne residia no diário. Só isso lhe permitia manter um estado mental estável o tempo todo. Caso contrário, a combinação brutal de 3 consciências fragmentadas teria inevitavelmente terminado em conflito catastrófico e autodestruição. A consciência fragmentária do espectro veio do porão da família Blotorion, pensou Saul. E o diário também se originou de lá. Isso sugere que a origem do espectro está longe de ser comum. Devo tentar fazer com que Anne se lembre de mais no futuro? Pode haver segredos mais profundos escondidos neste diário. Ainda assim, Saul não tinha planos de interrogá-la naquele momento. Ele apenas anotou mentalmente que Anne conhecia o código secreto da flor devoradora de almas, que indicava relações passadas com os derivantes da Terra. Amigos comuns não saberiam de informações tão confidenciais. Saul sorriu levemente, sentindo um peso sair de seu coração. Embora o inseto dentro da Torre do Mago ainda não tivesse sido encontrado, simplesmente saber que tipo de pistas mentais eles haviam plantado nele deu a Saul uma clara vantagem defensiva para o futuro. Mais cedo ou mais tarde, ele acabaria com o rato. Chega por enquanto. Vou relatar o que encontrei no cadáver e os dados sobre as flutuações de energia mental ao meu mestre. Quanto ao quanto ele pode descobrir com isso, seguiremos o exemplo dele. Com todas essas evidências em mãos, até mesmo alguém tão arrogante quanto Gorsa certamente agiria com mais cuidado. Saul havia crescido sob a orientação e o cultivo sutis de Gorsa. Embora o estilo de ensino do homem pendesse fortemente para o Laissez-faire, Saul ainda se sentia grato a ele. Se não fosse por Gorsa, Saul provavelmente nem teria tido a oportunidade de trabalhar na sala de cadáveres, muito menos de passar pela transformação transformadora de seu corpo de mago. A Torre do Mago não deve cair. Se algo acontecer aqui, todos os aprendizes podem ser arrastados para a conspiração contra o mestre. Rostos familiares e queridos passaram pela mente de Saul, junto com todas as experiências que ele teve ao longo dos anos na torre.
Por mais frio e implacável que seja este lugar, ele me deu uma base neste mundo. Saul caminhou até sua mesa de laboratório, pegou a caneta de mensagens e enviou uma nova nota ao seu mestre Gorsa, apesar de ter se separado dele há menos de meio-dia. Como esse assunto envolvia um mentor desconhecido, Saul não escreveu nada específico, apenas que esperava se encontrar com seu mestre novamente. Tal mensagem não soou urgente. Saul se preparou mentalmente para a possibilidade de que demorasse um pouco até ver Gorsa. O que ele não esperava era que levaria meio mês até que ele visse seu novo mestre novamente. Até então, Saul não contou a ninguém sobre o que havia descoberto e simplesmente continuou sua vida diária como aprendiz. Só que agora, além de seu trabalho na segunda sala de armazenamento, ele havia assumido um novo e ambicioso projeto de pesquisa. Quem diria? Um aprendiz recém-promovido de terceira classe participando de um experimento de alto nível, a ressurreição. Após alguns dias de contemplação, Saul rapidamente definiu seu ponto de partida para a pesquisa, algo com o qual estava mais familiarizado, a infusão da alma. E o recipiente para essa infusão seria algo que ele conhecia bem, o corpo humano. Para isso, ele solicitou especificamente ao mentor Rum um aprendiz de segundo grau, proficiente em infusão de almas, para auxiliá-lo. Ao ouvir a ideia de Saul, o mentor Rum concordou sem hesitar. O melhor de tudo é que Saul não precisava pagar uma única moeda por nada relacionado aos experimentos do laboratório circular. O único problema era o timing. Os aprendizes de segundo grau criados artificialmente estavam mortos ou ocupados com outros experimentos. Quanto ao mais novo, artificial, sua alma ainda não havia se sincronizado totalmente com seu corpo. Em experimentos de infusão de alma, se a alma e o corpo forem de gêneros diferentes, a incompatibilidade pode ajudar a localizar a alma com mais segurança dentro do corpo, mas também leva a uma dissonância cognitiva extrema. Eles já haviam conduzido muitos experimentos como este. Algumas vezes a infusão aparentemente deu certo, apenas para falhar no último momento, quando a alma rejeitou o corpo desconhecido e causou aberração. É por isso que, em testes posteriores, mentor Rum selecionava deliberadamente aprendizes cujos estados mentais já haviam se deteriorado. Eles já estavam tão confusos que uma mudança de gênero não era algo com que se preocupariam. Mas os aprendizes criados nessas condições nunca duravam mais de 3 anos. Com o tempo, tanto a alma quanto o corpo começavam a se rejeitar. Se mantidos juntos à força, o resultado seria o colapso da alma e a desintegração do corpo. Mesmo assim, entre os muitos experimentos de ressurreição, a infusão de almas continuou sendo a que apresentou a maior taxa de sucesso. Assim, quando Saul chegou a Rum, recebeu amplo apoio. Rum chegou a dizer a Saul para ir diretamente a ele caso surgisse algum problema. E foi então que Saul testemunhou pela primeira vez como era quando o mentor Rum, do tamanho de uma montanha, sorria, amigável e assustador. O que mais marcou Saul foi que até os rolos de gordura de Rum pareciam estar sorrindo. Ele saiu rápida e educadamente e retornou à segunda sala de armazenamento para esperar a chegada do sujeito do teste, ou melhor, de seu assistente. Os dias que se seguiram caíram em uma calma assustadora. O cérebro por trás da flor devoradora de almas não fez mais nenhum movimento, e o mestre Gorsa ainda não havia aparecido. O assistente que Saul havia solicitado aparentemente ainda levaria alguns dias para chegar. O trabalho no depósito continuou lamentavelmente escasso. O veterano Byron passou por lá uma vez aparentemente para verificar o estado de Saul após sua ascensão ao 3º grau. Ele também compartilhou suas próprias experiências de estudo após alcançar o 3º grau, principalmente porque Byron devia créditos acadêmicos a Saul novamente. Ele não tinha mais nada de valor para oferecer no momento. Saul, sendo aprendiz do mestre da torre, estava praticamente nadando em materiais de laboratório. Embora algumas das ideias de Byron não se adequassem aos métodos de Saul, elas ainda serviam como referências úteis. O conhecimento de Byron era detalhado, especialmente em aspectos ignorados pela maioria dos mentores, principalmente o caminho para se tornar um verdadeiro mago. Atualmente, os 2 mestres de Saul, um ausente e outro excessivamente cauteloso, o deixaram completamente no escuro sobre como um aprendiz de 3º grau poderia progredir para mago verdadeiro. Mas Saul não estava muito ansioso para aprender isso ainda. Ele tinha acabado de alcançar o 3º grau e tinha acabado de dominar sua primeira magia de 2º grau. Quem sabia quantos anos o separavam do avanço? Embora seu localizador já estivesse instalado, seu próprio poder mágico, força mental e base de conhecimento ainda estavam faltando. Todas essas eram coisas que só poderiam ser refinadas com o tempo. E diferentemente de antes, ele não podia mais depender de modificações corporais de mago para aumentar rapidamente suas estatísticas. Durante a modificação da resina da alma, ele já havia usado materiais que excediam o que um aprendiz de 2º grau deveria ter acesso. Agora que ele era de 3º grau, os materiais disponíveis eram essencialmente os mesmos de antes. Em outras palavras, Saul não tinha como realizar uma modificação corporal de mago de nível superior à que já havia sofrido. E modificações de igual grau não valiam a pena. Elas prejudicavam o corpo e queimavam dinheiro. Capítulo 316. Byron disse a Saul: assim que você se tornar um aprendiz de 2º grau, precisará encontrar seu localizador. Somente tendo o localizador e reconhecendo como ele interfere em sua magia e poder mental, você poderá começar a se fundir com ele. Só então você poderá aprender a magia de 2º grau. Aprender uma magia de 2º grau é o padrão para se tornar um aprendiz de mago de 3º grau.
O pré-requisito para aprender a magia de segundo grau é ter se fundido inicialmente com seu localizador. Essa fusão não é tão completa quanto a de Saul fundindo seu diário com seu corpo espiritual, mas é um reconhecimento do conceito e da vontade. Byron explicou a Saul que passou mais de uma década na segunda classe porque não conseguia aceitar totalmente seu localizador. Ele sempre sentiu que seu localizador não estava alinhado com seu caminho. Foi somente quando a primeira transformação corporal de Saul comoveu profundamente que Byron começou a pensar sob uma nova perspectiva e finalmente aceitou a relação entre si e o localizador. Esse avanço permitiu que o localizador se estabilizasse. Foi naquele momento que ele pôde controlar sua pele livremente e não precisou mais cortar a garganta para falar. Mas avançar para o terceiro grau e se tornar um verdadeiro mago é ainda mais difícil. Além dos altos requisitos de magia e poder mental, é preciso fundir seu localizador ao seu corpo espiritual. Não se trata de uma fusão física completa, mas do estabelecimento de uma conexão espiritual estável. Só então o localizador poderá protegê-lo da contaminação quando você se aproximar de um conhecimento perigoso. Consegui aceitar meu localizador, mas fundi-lo com meu corpo espiritual. Realmente não tenho a mínima ideia, disse Byron. Saul percebeu que a escolha de Byron de fundir os espectros à força em seu corpo, numa tentativa de conectar o localizador ao seu corpo espiritual, foi um ato imprudente de desespero após não conseguir encontrar o caminho certo. No entanto, esse caminho pode não ser impossível. Quantas pessoas neste mundo podem fazer o que Saul fez, confiando em seu diário para encontrar o caminho certo? Como diz o famoso ditado, não havia estradas neste mundo, mas à medida que mais pessoas caminhavam, elas se tornaram estradas. Byron agora tentava abrir caminho entre espinhos. Quando estavam presos no segundo nível, todos só esperavam avançar um pouco mais, garantindo que não perderiam a sanidade depois dos 30. Mas depois de alcançar o terceiro grau, eles ainda queriam progredir para verdadeiros magos. Afinal, uma vez um verdadeiro mago, sua vida poderia ser estendida de várias maneiras. Os humanos são gananciosos assim, mas essa ganância também é uma das forças motrizes por trás do progresso. Meu localizador é bastante poderoso entre aprendizes comuns, mas isso dificulta seu avanço. Saul, não sei que tipo de localizador você tem, mas acredito que seja muito especial. Portanto, fundir-se com ele provavelmente será mais desafiador para você. Assim como Concha. Seu talento fazia todos pensarem que ela avançaria rapidamente para o terceiro grau e se tornaria uma forte concorrente para se tornar a próxima verdadeira maga. Mas seu localizador é muito poderoso e único, o que significa que ela pode não conseguir avançar antes dos 30. O rosto de Byron mostrou um traço de tristeza enquanto ele falava, assim como quando ele mencionou a morte de Nick. Ela fará 29 anos em breve. Se ela não conseguir avançar para a terceira classe, aquele localizador poderoso e único se tornará um perigo para ela. E será mais perigoso do que os outros fracassos. Saul percebeu que Byron estava deprimido e não sabia como explicar que já havia completado a fusão e agora estava apenas esperando que as coisas progredissem naturalmente. Não vamos falar sobre isso. O localizador é algo que precisa ser explorado por você. Não posso te ajudar com isso. Mas quanto à sua escolha de magia, aprimoramento mágico e treinamento de poder mental, acumulei alguma experiência. Você pode consultar isso. Saul assentiu ansiosamente pois era exatamente disso que ele precisava, dessas percepções práticas. Os dois conversaram a tarde toda e Saul fez muitas anotações. Byron também não era apenas aquele que oferecia conhecimento. Algumas das ideias criativas e o feedback de Saul sobre suas experiências também o beneficiaram. Isso acontecia principalmente porque ambos eram especializados no elemento sombrio e lidavam com espíritos malignos e espectros. Se fosse qualquer outra pessoa, eles poderiam ter enganado um ao outro. Depois daquela tarde, Saul se sentiu mais tranquilo. Parou de esperar ansiosamente pela resposta de seu mestre e de pensar demais em quem poderia ser o informante do derivante da Terra dentro da Torre dos Magos. Ele começou a se concentrar mais na meditação e na análise do novo feitiço de segundo grau. Meio mês depois, Saul foi novamente levado ao quarto escuro no 21º andar por Gorsa, que apareceu de repente. Sente-se, disse Gorsa enquanto se sentava no canto da sala como de costume. Desta vez, Saul não se conteve. Considerando que já haviam estabelecido uma clara relação de mestre e aprendiz, pareceu mais apropriado agir de forma mais familiar. Ele sentou-se encostado na parede, mas sua postura não estava tão relaxada quanto antes. Assim que Saul se sentou, ele viu vagamente Gorsa estender a mão, e um halo de luz apareceu na ponta do seu dedo. Gorsa apontou gentilmente, e a auréola deixou seu dedo, flutuando lentamente até o teto da pequena sala. Saul instintivamente olhou para cima e seus olhos se arregalaram em choque. O teto da sala estava completamente coberto de rostos humanos esculpidos. Esses rostos não tinham olhos nem boca, apenas nariz e orelhas. Os rostos eram diferentes uns dos outros, alguns meio escondidos atrás de outros, enquanto outros tinham pescoços esticados com partes salientes. Sem olhos nem bocas, Saul não conseguia distinguir suas expressões. Mas pela distribuição e pelos movimentos, parecia um grupo de pessoas presas no fundo de um poço, amontoadas, todas olhando para o céu. Exatamente como Saul agora as observava. Essas são pessoas que foram devoradas pela torre mágica, disse Gorsa, notando que Saul estava olhando para cima.
Saul se forçou a desviar o olhar, concentrando-se em seu mestre. Gorsa continuou a olhar calmamente para o teto. Acho que você já adivinhou. A Torre dos Magos está viva. Saul ficou surpreso e rapidamente abaixou a cabeça, pensando: não, eu não imaginei isso. É uma forma de vida modificada. É um dos alicerces da fama da minha família e um dos pilares do nosso controle sobre um lado do mundo. A inspiração para a modificação veio de gigantes de rocha. É claro que os materiais usados não eram gigantes de rocha, eles são muito frágeis. A mente de Saul girava. Ele ouvirá dizer que Gorsa vinha de uma poderosa família de magos de outro continente, mas não esperava que fosse tão poderosa. Ah, chega disso. Encontrou alguma novidade? Desculpe, não tenho estado nas melhores condições nos últimos dias e não pude te encontrar. Não, está tudo bem. Mestre, o senhor está bem? Estou ficando cada vez mais instável. Gorsa não se esquivou do assunto e baixou o olhar do teto, a voz ainda suave como água. Acho que não vou durar muito mais tempo. Saul ficou chocado e quase pulou. Mestre. Gorsa levantou a mão, e uma força invisível pressionou Saul de volta ao seu assento. Não se preocupe. Se nada de inesperado acontecer, devo conseguir durar mais 10 anos, sorriu Gorsa. Antes disso, espero que você possa me ajudar a concluir um experimento. Quando chegar a hora em que eu não puder mais continuar, ele bateu na parede. A parede ecoou com um som abafado. Esta torre do mago será passada para você. Capítulo 317. Saul ficou paralisado no lugar, sem ousar se mover. Não houve surpresa em cair em uma queda inesperada, apenas uma sensação opressiva de nuvens escuras pairando no alto, projetando uma sombra assustadora. Antes que Saul pudesse reagir pela segunda vez, ele ouviu a risada leve de Gorsa e viu seus olhos prateados se estreitarem em forma de crescente. Não precisa ficar tão nervoso. Talvez você morra antes que esse dia chegue? Nesse caso, prefiro herdar seu legado, obrigado. Saul não ousou expressar seus pensamentos e só conseguiu abaixar ainda mais a cabeça. Vamos falar de negócios. O que você encontrou? Saul respirou fundo e começou a relatar. Depois de retornar à segunda sala de armazenamento, coloquei o boneco em mim, seguindo suas instruções. Mas quando fui verificar o grupo de cadáveres, os olhos do boneco ficaram pretos de repente. O problema é o corpo recém-colocado. Gorsa imediatamente adivinhou. Sim, examinei cuidadosamente o corpo de Nick e descobri flutuações mentais sutis nele. Se não fosse pelas mudanças no boneco que você me deu, eu poderia ter confundido com flutuações da formação necromântica dentro do caixão de pedra. Gorsa encostou-se à parede, sem demonstrar surpresa. Interessante, enquanto estávamos em guarda contra inimigos ocultos, o verdadeiro problema acabou sendo os cadáveres que apareceram, como de costume, ao seu lado. Ele olhou para a mão e percebeu que a bandagem rosa de um dos dedos parecia um pouco frouxa. Antes que Saul pudesse perceber, ela se apertou novamente. Se eles estão usando os corpos para dar dicas a você, as instruções devem ser muito simples. Notei as flutuações mentais. Mestre, acha que podemos deduzir algum significado disso? Saul entregou as notas que carregava perto do corpo, mas Gorsa apenas deu uma olhada nelas e as devolveu imediatamente. Nunca trabalhei com linguagens modificadas e sem entender a lógica fundamental, a engenharia reversa pode levar a muitas possibilidades. Não tem valor algum, disse Gorsa. No entanto, posso verificar quem interagiu com os corpos. Você não precisa se preocupar com isso. Concentre-se apenas no novo experimento. Ouvi dizer que você se candidatou para ser cobaia do experimento de infusão de almas? Sim, Saul respondeu apressadamente, mas eu só pedi que eles me ajudassem a registrar reações específicas. No entanto, Gorsa acenou com a mão desdenhosamente. Tudo bem, o experimento de infusão de alma está prestes a ser descontinuado. Acontece que pessoas que nem conseguem atingir o segundo grau sozinhas não terão utilidade em um corpo de segundo grau. Tratem-nas como meros consumíveis. Ah, entendi. O mestre da torre estava dizendo a Saul para não se importar com as vidas dos sujeitos de teste durante seus experimentos. Depois de um momento de silêncio na sala, Saul pensou que seria o próximo a ser mandado embora. Mas, inesperadamente, Gorsa suspirou baixinho e começou a discutir outro assunto. Cas já deveria ter lhe contado sobre a divisão específica de trabalho e o andamento do experimento. Acho que está na hora de você conhecer o contexto deste experimento. Gorsa pensou em contar a Saul antes, mas sua condição física era instável na época. A origem da ressurreição é que alguém morreu. No entanto, a situação de Yura era diferente. Ela escolheu a morte voluntariamente. Morte voluntária? Um ato imprudente? Os olhos de Saul se arregalaram ao perceber. É o experimento sobre se a alma pode existir independentemente do corpo? É isso mesmo, foi por essa hipótese. Os pensamentos de Gorsa começaram a viajar para o passado. Ele buscou ativamente uma aliança matrimonial com o Ducado de Kema, com o objetivo de encontrar alguém que o ajudasse a administrar os territórios que lhe haviam enviado. Ele era um mago, não um lorde, e certamente não era um daqueles que perderam a esperança de progredir, apenas para se entorpecerem com poder e prazeres seculares. Então, quem desejaria governar pessoalmente um território? Naturalmente era melhor encontrar um ajudante, e o melhor ajudante era o atual administrador da terra. Assim, Yura chamou sua atenção devido à sua busca por conhecimento e no final, ele a escolheu. Mas depois de alguns anos de casamento, a verdadeira natureza de Yura se revelou. Ela não era apenas teimosa, mas também ousada o suficiente para experimentar qualquer coisa.
Principalmente depois que Gorsa abriu o cofre de materiais para ela, algumas de suas ideias malucas começaram a se materializar, e ela começou a conduzir experimentos cada vez mais malucos. Bruxos especializados em magia negra sempre foram fascinados por cadáveres e almas, e por isso a maioria dos experimentos de Yura eram centrados nessas coisas. Gorsa não achou isso inapropriado, pelo contrário, ele sentiu que essa era a marca de um verdadeiro mago e como resultado ele admirou Yura ainda mais. Infelizmente a história não evoluiu para um romance doce. Um dia, Gorsa voltou para casa e encontrou sua jovem esposa com a cabeça partida em duas, enquanto sua alma agitada flutuava no ar. A alma pode existir independentemente do corpo? Eles já haviam discutido essa questão há muito tempo e naquela época, Gorsa havia descartado a hipótese de Yura. Ele nunca imaginou que ela se usaria como um experimento para provar que seu ponto de vista estava correto. Gorsa perguntou a Yura por que se ela já conseguia estabilizar sua alma deixando o corpo, ela ainda tinha que matar seu corpo físico e cortar todas as rotas de fuga. Yura respondeu que sem se desprender completamente do seu corpo, os dados experimentais seriam imprecisos. Nesse momento Gorsa balançou a cabeça e suspirou. Foi nesse dia que eu realmente percebi o quão louca minha esposa era. Saul, ouvindo do outro lado da linha, ficou perplexo. Por uma hipótese não verificada, ela até estaria disposta a sacrificar sua vida. Depois que a alma deixou o corpo, o mais importante era, claro, mantê-la pura, intocada pela corrupção. Gorsa continuou, Yura não estava despreparada. Ela tinha muitos receptáculos temporários, os cadáveres em pé que você viu no depósito. Antes de se matar oficialmente, ela possuiu cada um deles para garantir que não houvesse problemas, pensando que seria perfeito. No entanto, as coisas continuaram a dar errado. Apesar de ser cautelosa, evitar qualquer forma de corrupção e, ocasionalmente, repousar em um corpo, a alma de Yura ainda começou a sofrer mutações. Os primeiros sintomas foram que Yura começou a sentir que não era mais ela mesma. Gorsa assumiu o experimento de Yura, trabalhando incansavelmente para purificar sua alma. No entanto, a corrupção continuava retornando. Gorsa interrompeu imediatamente o experimento de independência da alma. Ele começou a criar corpos estáveis para Yura, mas este experimento também não teve sucesso. Não importava como ele criasse um corpo, mesmo um quase idêntico ao de Yura usando sua carne, ele não conseguia abrigar permanentemente sua alma. Após vários experimentos de possessão fracassados, algo ainda pior começou a acontecer. Yura gradualmente esqueceu suas memórias passadas e insistiu que era apenas uma cópia criada por Gorsa. Ela até considerou as cenas em que Gorsa manuseou a duplicata de Yura como prova de que Gorsa matou. Criar um recipiente que possa abrigar permanentemente a alma de Yura é muito difícil, suspirou Gorsa. Desde então, reuni um grupo de magos e recrutei muitos aprendizes, iniciando experimentos de ressurreição com foco na purificação da alma e na busca por corpos compatíveis. Mas mesmo depois de décadas, ainda não encontramos um recipiente adequado que possa proteger a alma da corrupção como o corpo original. Nesse momento, Gorsa de repente levantou a cabeça e fixou seu olhar intenso em Saul. Então, Saul, como você conseguiu? Saul congelou, sua mente zumbindo. O corpo de Gorsa inclinou-se lentamente para a frente, e seus olhos prateados pareciam prestes a saltar das bandagens. Como você conseguiu assumir o controle do corpo de outra pessoa e ainda permanecer vivo sem nenhum sinal de corrupção ou perda de controle? Estou realmente muito curioso. Capítulo 318. Gorsa colocou as cartas na mesa. Ele finalmente revelou o verdadeiro motivo pelo qual estava observando Saul. Mas essa revelação arrepiou Saul até os ossos. Por um momento ele se lembrou da textura áspera do couro preto na esteira rolante do necrotério. Ele engoliu em seco. Seu coração, que quase havia parado com o choque, aos poucos voltou a bater. Talvez não seja o pior resultado ainda. Se o mestre realmente quisesse me dissecar, não haveria necessidade de esperar até agora, muito menos me dizer abertamente neste momento. Saul se esforçou para se consolar, para se acalmar. Neste mundo, a separação e a possessão da alma não são ocorrências raras. O que me torna especial é simplesmente o fato de eu conseguir ignorar a rejeição física. Se eu a expor, talvez eu possa até mesmo trazê-la à mesa e estudá-la junto com meu mestre. Sua mente girava rapidamente e no menor tempo possível, ele já havia decidido sua resposta. Eu não fiz de propósito. Quando acordei, eu já estava neste corpo. Saul não negou. Negar o que já havia sido descoberto só faria Gorsa menosprezá-lo. É melhor admitir algo não tão importante e fazê-lo num tom astado. Eu nem sei por que sobrevivi. Eu não era um mago antes, apenas uma pessoa comum. Eu nem sabia sobre magos. Eu vim de uma cidade pequena. Gorsa acenou com a mão casualmente. E não precisa dizer tudo isso. Não me importo com o seu passado. Desde o momento em que te vi pela primeira vez, confirmei que você não era um mago. Sua aptidão mental pode ser forte, mas é como uma joia bruta, completamente subdesenvolvida. Como você não era um mago, mesmo que fosse um rei em seu mundo original, não faz diferença para mim. Ele estendeu o dedo indicador e tocou suavemente o ponto entre as sobrancelhas. Eu até suspeito que a peculiaridade da sua alma não vem do seu eu original. Em vez disso, veio da experiência entre deixar seu corpo original e entrar neste, que também era apenas o corpo de uma pessoa comum. Esse processo de transição pode ter alterado você de uma forma que produziu um feedback positivo, ou poderíamos chamar de uma espécie de alienação benéfica. A boca de Saul abriu-se ligeiramente.
Ele nunca havia considerado essa possibilidade. Ele não tinha lembranças de sua morte em sua vida passada ou de sua possessão nesta, e nunca havia realmente pensado sobre o porquê de sua aptidão mental ser tão alta. Em seu mundo anterior, transmigração e renascimento não eram conceitos novos, eles eram frequentemente mencionados em inúmeros romances. Mas a maioria dessas histórias usava isso apenas como um gancho para iniciar a trama. Ninguém jamais explorou os mecanismos por trás disso. Quanto ao aumento de sua aptidão mental, Saul simplesmente atribuiu isso ao fortalecimento da alma durante a travessia do mundo. Mas quanto à forma como isso se fortalecia, ele nunca havia pensado realmente nisso. O assunto era distante demais para ele. Sem o poder de um mago de quarta classe ou superior, como ele poderia esperar desvendar os mistérios da viagem entre mundos? Mas agora, motivado pelas palavras de Gorsa, Saul de repente percebeu que havia caído na armadilha de estar perto demais para ver a verdade. Em um mundo repleto de poderes de alto nível, a transmigração pode não ser tão rara. A única coisa que o tornava verdadeiramente especial era o fato de ele vir de um mundo com leis fundamentais completamente diferentes. Seu antigo mundo era muito diferente do mundo bruxo. Voltar para casa, talvez não fosse algo que a viagem espacial por si só pudesse resolver. Gorsa não interrompeu os pensamentos de Saul. Ele sabia que Saul guardava segredos, mas por enquanto estava preocupado apenas com a fonte da singularidade de sua alma. Não me lembro de nada daquela época. Saul se esforçou para recordar a fase de transição entre suas vidas passada e presente, mas nada lhe ocorreu. Ele não sabia como morrera nem como viverá. No momento seus olhos se fecharam e quando se abriram novamente, ele estava naquele corpo ainda não frio. É claro que, como sua identidade original não era de mago nem de ser sobrenatural, sobreviver no corpo de outra pessoa pode ter sido apenas uma questão de sorte. Sua perda de memória provavelmente é um mecanismo de autopreservação da sua consciência. Gorsa riu baixinho e balançou a cabeça. Para estudar a natureza especial da sua alma, ainda podemos usar muitos métodos experimentais suaves. Mas se quisermos rastrear sua origem, essa parte da história contém conhecimento de alto nível. Sua consciência pode não ser capaz de resistir. Você quer dizer que estudar o que aconteceu comigo antes de eu chegar neste corpo pode me prejudicar? Exatamente. Quer você tenha vindo de longe ou de outro mundo, as razões e experiências da travessia da sua alma são um conhecimento que você não pode suportar. Até eu enfrentaria um perigo tremendo tentando explorá-lo. Gorsa estreitou os olhos. Mas, Saul, se eu chegar ao ponto em que realmente não consigo mais resistir e o experimento de ressurreição ainda não tiver dado certo, talvez eu tenha que me arriscar a explorar esse conhecimento perigoso. O que ele queria dizer era claro. Se ele investigasse pessoalmente a história de Saul, isso poderia causar danos irreparáveis, até mesmo corrupção letal. Então, as escolhas eram: ou completar vários experimentos de ressurreição em 10 anos, algo que gerações de mentores falharam em fazer, ou descobrir o segredo da singularidade de sua alma e replicá-lo na alma de Yura, ou se tornar um sujeito experimental e suportar as pesquisas perigosas de outros. Talvez eu não tenha nem 10 anos. O mestre não vai esperar até o último momento para começar a estudar minha transmigração. A pesquisa dele vai levar tempo. Talvez eu tenha apenas 5 anos, talvez até 3. Embora Gorsa não tivesse dito isso diretamente, Saul sabia. Como mago, é preciso sempre manter um senso de urgência e vigilância. Diante de tal futuro, sem opções, Saul não sentiu ressentimento. No momento em que decidiu se tornar um mago, ele já havia compreendido que seleção e eliminação eram os temas principais da Torre dos Magos. No mínimo, Gorsa lhe dera a chance de provar seu valor. Entendo, mestre. Saul ergueu a cabeça, os olhos ardendo com o espírito de luta despertado. Darei tudo de mim para ajudá-lo a completar o experimento de ressurreição. Os olhos de Gorsa se curvaram novamente. Muito bem. Também prometo que durante o curso dos experimentos, garantirei que todos os mentores apoiem totalmente o seu trabalho. Se você concluir o experimento ou fizer contribuições significativas, protegerei sua consciência, não investigarei seu passado e manterei seus segredos em segurança. Esta é uma troca justa. E não que você tenha escolha. Saul também riu. Sem recompensa, mestre. Gorsa ergueu a mão novamente e bateu na parede ao lado. Eu já disse no começo, se você sobreviver, esta Torre dos Magos será sua. Então era isso que ele queria dizer, uma torre de mago. Saul também estendeu a mão e acariciou a parede rochosa ao seu lado. Para alguém como ele, sem nenhum apoio familiar ou de facção, era realmente tentador. Acordo alcançado. Embora sua identidade já tivesse sido exposta, Saul ainda estava curioso. Como exatamente Gorsa descobriu que ele era um transmigrador? Se outro mago poderoso de segunda classe aparecesse, eles também seriam capazes de dizer que sua alma não era a original? Ele já havia tido contato próximo com Kira antes. Ela havia notado? E quanto ao Kismet? Será que ele sabia o tempo todo? Se um dia ele encontrasse um mago de segunda classe completamente diferente, ele seria pego e jogado direto em uma mesa de laboratório? Mestre, quando foi que o senhor percebeu pela primeira vez que minha alma não pertencia a este corpo? Será que os outros conseguem perceber isso tão facilmente? No dia em que você apareceu pela primeira vez, o tom de Gorsa permaneceu gentil, mas causou um arrepio na espinha de Saul. Como uma brisa do início da primavera, quente no início, mas ainda fria até os ossos. Ó, o primeiro dia? Naquela época eu estava em uma patrulha noturna e de repente vi um menino com um grande ferimento na cabeça, cambaleando pela torre oeste. Era você, Saul.
Você tinha acabado de entrar neste corpo, e seu corpo e alma ainda não estavam totalmente sincronizados. E de vez em quando eu conseguia ver sua alma vazando do seu corpo. A voz de Gorsa carregava um toque de diversão, como se ele ainda se lembrasse do estado de impotência e confusão de Saul logo após a transmigração. Capítulo 319. Saul não conseguia se lembrar direito do momento em que atravessou este mundo pela primeira vez. Ao chegar, ele encontrou um corpo completamente desconhecido. Além disso, o corpo tinha um ferimento na cabeça, deixando tonto e confuso. Foi por isso que aqueles garotinhos se uniram contra ele, forçando-o a assumir a tarefa mais perigosa de vigiar os dormitórios à noite, sozinho. Acontece que naquela época, o mentor Gorsa já o havia descoberto. Aquele mestre dele era realmente bom em fingir. Os ombros tensos de Saul relaxaram gradualmente. Sua forma de alma não oscilava mais, e até mesmo a leve rejeição que este corpo outrora sentia por ele fora completamente suprimida por técnicas de refinamento corporal. Usando sua própria consciência e energia mental, ele transformou toda a sua pele. Agora, ela parecia completamente com um novo Saul. Nos dias seguintes, segui você em segredo, continuou Gorsa. Sua alma se fundia cada vez mais suavemente com o novo corpo. Já havia superado os melhores resultados que já havíamos alcançado em experimentos de ressurreição. Se eu não tivesse te flagrado logo no começo, não teria conseguido te diferenciar de uma pessoa normal. Então, fiquei me perguntando, era o seu corpo que era especial, ou era sua alma? Até aquele dia, quando você encontrou aquela poça de sangue no 13º andar. Claro que Saul se lembrava. Aquela noite havia mudado sua vida, a noite que despertou o diário do Mago Morto. Para escapar da morte que aquela poça de sangue anunciava, Saul bateu na porta de concha do outro lado do corredor. Seu instinto foi surpreendente. Gorsa cambaleou levemente enquanto falava. Embora sua alma fosse desconhecida, não parecia especialmente poderosa. Apenas sua energia mental estava um pouco acima da média, mas mesmo isso estava dentro da faixa de um prodígio comum. Então, como você sabia que aquela poça de sangue era mortal? Eu não sei. Saul deliberadamente esvaziou a mente e respondeu atordoado. Era como se uma voz dentro de mim gritasse, não toque nisso ou você morre. Mas eu também entendia que se deixasse aquele sangue ali, seria eu quem teria que lidar na manhã seguinte. O que Saul disse não era mentira. A voz realmente vinha de dentro dele, especificamente do diário em seu ombro esquerdo. Gorsa não duvidou dele. Aliás, assentiu em concordância. Daquele dia em diante, percebi que a parte especial de você não é o corpo com o qual você se fundiu. É a sua alma. Talvez o salto dimensional que você deu tenha deixado sua alma com uma propriedade adaptativa única, permitindo que você resista à rejeição do corpo e evite a contaminação mental devido à dissonância cognitiva. Tudo que você fez depois só confirmou isso. O maior problema que você enfrentou foram os episódios extracorpóreos ocasionais à medida que sua alma se fortalecia. E até isso você conseguiu consertar através do refinamento corporal. O corpo oscilante de Gorsa subitamente parou. Ele se inclinou ligeiramente para frente e olhou Saul nos olhos. Saul, embora você tenha pesquisado receptáculos, isso é apenas a base. Cedo ou tarde, seu caminho levará à alma. Sim, mestre. Já entendi minha tarefa. A voz de Gorsa foi se acalmando aos poucos. Meu tempo está se esgotando. O que significa que o seu também está se esgotando. 5 anos. Espero que você tenha uma resposta até lá. Caso contrário, não terei escolha a não ser resolver o problema por conta própria. A maioria dos experimentos de magos com almas era irreversivelmente prejudicial aos corpos espirituais. Diante de uma experimentação tão arriscada e com apenas um descartável de alto nível para trabalhar, Gorsa preferiu esperar um pouco mais. Ele esperaria que Saul crescesse. Esperaria que sua forma de alma se fortalecesse. Esperaria que ele mesmo desvendasse esse mistério. Isso também é uma espécie de experimento, pensou Gorsa. Era como plantar uma sementinha fraca em uma placa de Petri. Talvez ela murchasse no meio do caminho. Talvez se transformasse em uma videira sanguinária. Ou talvez se transformasse em um brotinho comum. Mas isso não importava. Ele ainda tinha algum tempo. Queria ver que tipo de fruto aquela semente rara daria. 5 anos, hein? Saul entendeu. Esse era o limite absoluto de Gorsa. Sem problemas. Se eu não completar minha tarefa em 5 anos, eu mesmo vou me deitar na mesa de experimentos. Como não havia outra escolha, ele poderia muito bem apostar tudo nisso. Muito bom. Os olhos prateados de Gorsa se curvaram em um sorriso. Um último conselho. Quando se trata de almas, o mundo bruxo já fez avanços muito profundos. Mas mesmo assim, existem vastos domínios que permanecem desconhecidos. Se você quer estudar a alma, não pode ficar na zona de segurança. Um verdadeiro bruxo está sempre trilhando o caminho do desconhecido. Saul saboreou silenciosamente aquelas palavras. O mestre Gorsa estava encorajando-o a correr riscos? Ele achava que Saul estava agindo com muita cautela ultimamente? De fato, desde que adquiriu o diário, as ações de Saul podem parecer arriscadas à primeira vista, mas, na verdade, ele sempre permaneceu em sua zona de conforto. E por causa disso, ele entendia muitas coisas apenas superficialmente, sabendo que algo funcionava, mas não porque funcionava. Estava começando a lhe faltar a qualidade mais vital para qualquer mago, o espírito de exploração. Se ele continuasse confiando no diário, ele poderia de fato passar pelos primeiros estágios de se tornar um mago. Mas isso era como construir um arranha-céu de 100 andares sem fundação.
Por fim, no final da estrada, ele enfrentaria uma crise de vida ou morte, uma da qual não conseguiria escapar nem evitar. Seria como voar alto no céu em um balão de ar quente sem conhecer nenhuma magia de voo. Quando a energia do balão acabasse, o único resultado que o aguardava seria uma queda fatal. O pensamento provocou um arrepio na espinha de Saul. Suor frio cobria seu corpo todo. Ele estava mais apavorado do que quando Gorsa expôs sua identidade como transmigrador. Não posso mais me permitir usar o poder do diário para pesquisa ou estudo. Se eu me tornar dependente, perderei o hábito de aprender sozinho. Vou me tornar um fantoche do diário, um mago fracassado que não ousa tentar um novo feitiço sem ele. Quando Gorsa disse essas palavras a ele, ele provavelmente as quis dizer como um conselho casual, mas por puro acidente. Elas ajudaram Saul a descobrir a maior crise oculta que ele estava enfrentando no momento. Gorsa ficou muito satisfeito com a reação abalada de Saul. Ele percebeu que Saul havia tido uma epifania. Às vezes, verdades filosóficas vagas, quando combinadas com a experiência pessoal de alguém, podem se transformar em sinais de alerta específicos, tornando-se lições com impacto muito maior do que outros poderiam apreciar. Claro, o pré-requisito era pensar bem. Já conversamos o suficiente por hoje, disse Gorsa. Quanto ao experimento, pense bem depois de voltar. Se não tiver mais perguntas, vou mandá-lo de volta para o segundo depósito agora. Saul despertou de seus pensamentos profundos. Ao ouvir a rejeição implícita, estava prestes a assentir quando uma pergunta lhe veio à mente. Mestre, naquela época, aquela piscina de... Não é nada. O coração de Saul disparou e ele desistiu da pergunta. Por favor, me mande de volta. Gorsa deu um leve sorriso. O halo acima de suas cabeças desapareceu abruptamente, mergulhando o ambiente de volta na escuridão. Uma onda de tontura atingiu Saul. Sua mente parecia estar mergulhando para baixo. Mais uma vez, ele caiu em um mundo repleto de olhos, até aterrissar na cama de solteiro no depósito. Ele não se levantou. Ficou deitado na mesma posição, olhando fixamente para o teto. Concha me disse uma vez que o dormitório em frente ao dela estava desocupado. Então, naquela noite, aquela poça de sangue, quem a colocou lá? Lembrando-se do olhar calmo nos olhos de Gorsa no final, Saul finalmente decidiu deixar para lá. Então, o julgamento começou lá atrás, hein? Capítulo 320. Desde que Saul revelou sua identidade, parecia que Gorsa havia elevado seu status mais uma vez. Durante uma verificação de rotina do inventário do depósito, Saul descobriu que as regras na primeira página do manual do depósito haviam mudado. A primeira regra permaneceu a mesma. O número de velas acesas deve ficar acima de 88. Mas a segunda regra, que costumava dizer não mexa em itens numerados à vontade, foi alterada para não remova itens numerados do depósito sem permissão. Em outras palavras, Gorsa havia concedido a Saul acesso total ao armazém inteiro. Isso incluía o aglomerado de cadáveres que outrora foram receptáculo de Lady Yura. Foi também neste dia que o sujeito do teste de infusão de alma que Saul havia solicitado há tanto tempo finalmente chegou. Após descobrir a mudança no manual do armazém, Saul não se apressou em utilizá-la. Esses itens foram proibidos não apenas por sua raridade, mas também devido ao seu perigo inerente. Saul então examinou novamente todos os materiais do segundo depósito, reavaliando-os. Ele queria selecionar aqueles que poderiam ser usados em experimentos futuros. O experimento que ele queria concluir não se limitava ao projeto de ressurreição atribuído por seu mestre. Saul também não tinha intenção de desistir de aprimorar suas próprias habilidades. O que poderia atualmente lhe fornecer a maior força ofensiva era combinar a magia de segundo grau Toque do Tormento com os tentáculos formados por sua transformação alma-corpo, criando uma magia de ataque direcionada à alma, pesca de almas. Além disso, o desenvolvimento do reino mental também precisava continuar, embora não fosse tão urgente. Caminhando pelas prateleiras do armazém, Saul olhou para cima e viu os sussurros élficos, que ele havia usado uma vez para Concha. As duas folhas originais deste item já haviam caído, restando apenas um galho sem folhas. Gorsa, portanto, entregou os sussurros élficos diretamente a Saul. Entretanto, Saul não usou mais aquele item estranho, capaz de afetar a percepção do tempo, desde então. Essa coisa pode influenciar a consciência. Poderia também servir como uma espécie de anestésico para a alma? Saul anotou a ideia, embora possa já estar morta. Ele tinha acabado de gravar um item quando de repente sentiu uma flutuação mágica atrás dele. Virando-se rapidamente, ele avistou uma pena gigante flutuando no ar através de uma abertura entre as prateleiras. Svi, svi, svi. Era a pena da comunicação que estava em silêncio há vários dias. Saul fechou rapidamente seu caderno e correu até ele. Quando ele chegou à mesa, a pena já tinha terminado de escrever e voado sozinha. O pergaminho continha apenas uma linha. O assistente foi entregue ao portão de bronze. Por favor, recupere-o. Saul soltou um suspiro. Finalmente aqui. Ele deixou de lado seu trabalho atual e caminhou rapidamente por 2 corredores, chegando ao portão de bronze. Quando ele abriu a porta esquerda, um rosto bonito e frio apareceu diante dele. Cabelos loiros e olhos azuis com uma figura curvilínea envolta em uma túnica preta de aprendiz, que nela, parecia um vestido adequado para o tapete vermelho. Todos os sujeitos do teste de infusão de alma do mentor Rum pareciam vir do mesmo molde. Vários segundos depois de Saul abrir a porta, a aprendiz loira de segunda classe finalmente virou a cabeça rigidamente para encará-lo com uma expressão vazia. Olá, sou o número 147, estou aqui para ajudar com seu experimento.
Saul deu um passo para o lado para deixá-la entrar, observando seus movimentos ligeiramente rígidos. Sempre tive curiosidade, disse ele. Não há muitas loiras na torre, então por que todos os sujeitos de teste do Mentor Rum são loiros e de olhos azuis? Seguindo meio passo atrás dele, 147 respondeu em um tom neutro. Nossos corpos foram modificados pelo Mentor Rum para uma aparência unificada para facilitar a identificação e evitar complicações caso encontremos parentes de nossos corpos originais. Saul assentiu. Faz sentido. Ele olhou para a mulher que caminhava ao seu lado. Ela parecia ter pouco mais de 20 anos. Com os poderes estéticos da magia, a cor dos olhos e dos cabelos era fácil de alterar. Se alguém lhe dissesse que aquele corpo pertencera a uma mulher idosa, Saul acreditaria. Embora 147 fosse inegavelmente linda, Saul não sentia nada por ela. Depois de passar tanto tempo na sala de cadáveres e no depósito, todos pareciam apenas materiais. Sem mencionar o fato de que a alma de um homem estava selada dentro deste lindo corpo. Com isso em mente, todos os traços de pensamento romântico desapareceram. De volta ao segundo armazém, a visão de uma fileira inteira de cadáveres assustou 147. Mas como sua alma e seu corpo estavam fora de sincronia, mesmo que ela mal conseguisse se mover, ela não conseguia realizar ações sutis, como arregalar os olhos ou levantar as sobrancelhas. Então seu choque foi expresso abrindo a boca completamente sem expressão, tão aberta que quase cabia um punho. São todos cadáveres? Embora surpreso, a voz de 147 ainda não demonstrava emoção. Sim. Alguém que você conhece? Durante sua surpresa, 147 estava olhando fixamente para um cadáver em particular. Parecia que ela havia reconhecido alguém. Aquele cadáver estava ali desde antes de Saul entrar na Torre do Mago. Para 147 reconhecer alguém tão velho, um aprendiz de terceira classe, significava que ela provavelmente era um daqueles aprendizes de primeira classe que ficaram presos na torre por mais de uma década sem avançar. A maioria das pessoas que estavam dispostas a se submeter a experimentos de infusão de alma eram exatamente essas pessoas, há muito tempo incapazes de avançar, sem esperança, mas não dispostas a desistir. Sua alma e seu corpo não estão em sincronia. Neste momento, sua alma está selada à força em seu corpo usando uma matriz mágica. Então, quando estiver aqui, fique longe desses cadáveres. Entendido. Os dois passaram pelo aglomerado de cadáveres e pelas fileiras de prateleiras. 147 não ousou olhar muito ao redor e apenas manteve a cabeça baixa, seguindo Saul de perto. Finalmente, eles chegaram à mesa de experimentos no fundo do armazém. Este espaço havia sido especialmente limpo, com uma plataforma de testes especialmente solicitada para 147 pessoas. De agora em diante, vem aqui às 15 horas todos os dias. Os experimentos geralmente vão até às 19 horas. Tentarei não atrasar seu retorno aos dormitórios. Ah, e em qual elemento você é especialista? Oficialmente, Saul havia solicitado uma assistente. Se sua especialidade também fosse o elemento escuro, ela poderia ajudar em alguns dos experimentos. Elemento escuro. Depois de alguns segundos, 147 respondeu lentamente, um segundo tarde demais. Saul ergueu uma sobrancelha. Não é só imaginação minha, este 147 realmente demora para reagir. Já trabalhei com outros indivíduos com alma antes. Embora fossem inexpressivos e sem graça, não eram tão lentos. Será que recebi um com defeito? Devo pedir um substituto para o Rumentor? Com alguém tão lento, experimentos perigosos podem ser comprometidos devido a um feedback prematuro, como, digamos, a vida do 147. Saul olhou para a mulher à sua frente, que estava mais uma vez distraída talvez. Decidiu falar diretamente. Meus experimentos diferem de outros testes de infusão de alma. Outros podem simplesmente testar diversas reações e mudanças da alma sob diferentes condições. Eu me concentro mais nos dados físicos do corpo durante a interação alma-corpo. Se você não puder fornecer cooperação precisa e feedback oportuno, é melhor se retirar deste projeto perigoso. Mas no momento em que Saul terminou de falar, 147 de repente caiu de joelhos com um baque alto. Desta vez, seus movimentos foram muito mais suaves. Ela colocou as mãos no chão à sua frente, curvou-se profundamente e pressionou a testa contra as costas da mão. Senhor, sua voz carregava uma determinação desesperada, eu vim segui-lo. Saul piscou surpreso e respirou fundo. Quem é você? Eu sou Hayden. Após um momento de hesitação, 147 admitiu como alguém quebrando um prato, resignado ao seu destino. Saul, PFFT.